Bem-vindo ao Divã Arruma Catarse, menos um trauma na sua vida. Eu já começo esse vídeo falando que eu não passei na experiência, tá? Ah, sei lá. Mas eu nem tô afim de falar disso. Quer dizer, eu vou ter que falar, né? Porque é meio que um diário de voz eletrônico. Mas o que eu queria falar mais é outra coisa. Na real, eu queria fazer, ou tentar fazer, vocês entenderem como que da letra A, B, C se forma algo infinito, que pode ser prolongado infinitamente. É tipo, é tipo o nosso corpo. Tem a guanina, citosina, timina e a adenosina? Não, é? Deixa eu ver. Adenina e citosina, né? Eu acho que a guanina se liga com a citosina e a adenina a timina, né? Aí forma as bases nitrogenadas. Mais ou menos assim, só que como um recurso mais ou menos matemático, né? Utilizando conjuntos. Por exemplo, a gente vai lá e cria o conjunto A. A gente, dentro desse conjunto, tem outros conjuntos. Tipo, na, na parte superior do conjunto teria C e B como um conjunto. E ao lado dele C e A. E teria uma interligação entre eles, que é uma reta e outra reta formando uma seta que liga os dois conjuntos. E abaixo dele teria a ligação com 3, né? Que seria CBA e do lado é CAB, que teria outra reta ligando para baixo, formando uma seta para baixo. Aí tem o conjunto B, que seria o BA e o CB com uma seta ligando eles. O BAC e o BCA com outra reta ligando eles. Aí o conjunto C, que tem o AB, o AC ligando a seta, ABC, ACB ligando com outra seta. E esse é um conjunto, cada um deles é um conjunto. Aí tem, fora desse conjunto, tem uma seta ligando com outro conjunto de ABC com AB e abaixo é BAC, não, é BAC com BA com uma reta ligando, com uma seta ligando. Aí do lado tem esse é o conjunto chamado BA. Aí o AB, que é BCA e CB. E abaixo BC, não, CBA com BC. Aí os dois ligam com uma reta, cada um deles, formando. Aí depois você pode interligar o conjunto C com o conjunto BA e assim ficar infinitamente, criando recursividade, né? Que é tipo, determinadas bases nitrogenadas formam uma enzima. Essas bases, né, junto com a uracila, são meio que os componentes essenciais para os nucleotídeos, que por sua vez formam o DNA e o RNA, né? E a partir desse DNA e RNA se constrói meio que as enzimas, os aminoácidos. Então, indiretamente, essas bases estão ligadas a coisas que emergem a partir desses conjuntos químicos, diria assim, que tem ligações químicas de carbono, oxigênio, nitrogênio, entre outras coisas que dão origem à química orgânica, entre aspas, compostos orgânicos. Mas se eu não me engano, dá para formar ureia a partir de componentes inorgânicos. Então, não dá para diferenciar tanto de coisas orgânicas de inorgânicas, porque elas meio que funcionam fora e dentro do corpo, né? Mas com o corpo ela tem uma funcionalidade muito específica. Tá, saindo disso agora. Eu não passei na experiência, segundo o meu ex-chefe, porque eu falava muito palavrão. Tipo assim, eu falava com o pessoal do trabalho, eu não falava com os alunos, nem porra nenhuma. Ah, se fuder. Porque eu falava de suicídio, ou seja, você ter personalidade própria e falar o que você pensa é
pedir pra você não passar na experiência. Ou seja, todo ser humano é um filho de uma puta desgraçado que tem que ser falso pra ser aceito pelos outros. Ou seja, já comprova a minha tese de que todo mundo tem que ser morto. A gente tem que se matar porque não. Porque já era. O ser humano é uma desgraça, um filho de uma puta. Quem que bota alguém nesse mundo pra sofrer as mesmas coisas? Tipo, passar a maldição pra frente, tá ligado? Aí basicamente eu já consegui entrar em outro emprego, eu só preciso fazer os exames admissionais e começar. Parece que é uma fabricação de estofado, e a menina do RH disse que não é tão difícil. Tá tirando essas idiotices pessoais e chatas pra caralho. Agora eu fiz um outro conjunto, ligando o conjunto de cima com o de baixo. Aí eu fiz dentro do conjunto é o CBA. Só essas duas letras. O nome do conjunto é BAC. Que eu liguei o BA com o C. Aí outro conjunto que eu ligo com uma seta é AC e ACB. O nome do conjunto é ABC. Ou seja, ABC é só o nome de um conjunto. E dentro desses conjuntos você pode criar um conjunto de todos esses conjuntos. Então dentro do conjunto você pode ficar ampliando infinitamente os conjuntos, que vai ter sempre conjuntos de ACB. Então você pode fazer isso de maneira ilimitada. Só precisaria de uma inteligência para organizar todos esses conjuntos dentro de conjuntos. Ou seja, alguém que é o criador dos conjuntos. E quem que é o criador do conjunto chamado universo? Quem é o que permite a recursividade a partir de todos os elementos da tabela periódica de se rearranjar em conjuntos específicos e se interrelacionar, trocar gases, trocar energia térmica. Deus, né? Uma coisa que aconteceu recentemente é que eu fiz o carro do meu pai bater em outro carro. E... Ai, como é que é? Aí eu arrumei sem querer um prejuízo. Ele tinha falado... Tipo assim, a gente tava saindo pra trabalhar junto. Como eu tô sem trabalho, a gente tava indo junto. Aí, ele falou alguma coisa de mexer com a marcha. Eu não sei mexer com a marcha. Aí eu peguei aquela parte do carro que dá a ignição pra ele sair do lugar. E aí ele foi indo pra trás. E eu no desespero, eu não consegui fazer ele voltar. E eu nem sei se isso faria ele parar no meio da estrada. E ele bateu num carro. Sorte que não matou ninguém. E eu podia ter matado meu pai, sem querer. Se ele tivesse atrás do carro e eu tivesse feito isso. Eu não entendi. E depois as pessoas falam: você tá se pagando de autista. Você, sei lá o quê. Que pessoa normal não consegue pedir ajuda? Que pessoa normal não consegue, tipo, falar: eu não entendi. Tudo isso seria evitado se as pessoas tentassem entender umas das outras. Só que é um mundo tão desgraçado e as pessoas são tão burras que elas não percebem que tudo isso é uma merda, tudo isso é um jogo idiota. Aparentemente, eu analisando um pouco das minhas fezes, eu sempre vejo umas pontinhas vermelhas mesmo, que eu não tenha comido nada que dê coloração vermelha. E eu espero muito que seja um câncer coloretal ou qualquer merda, um câncer no trato gastrointestinal. Só pra eu me livrar disso daqui a um tempo. E depois disso, que aconteceu isso, eu não vou poder tomar o chá de ayahuasca, porque eu teria que esperar um tempo eu digerir essa experiência em específico. Meu pai ficou puto, quase que ele mata nós dois, de tão puto que ele tava no dia.
aconteceu um monte de coisa e ele tava ficando cada vez mais irritado. E a gente tava saindo sem comer e a gente só tomava café e tal. Como que o seu cérebro funciona sem você ter digerido nada? O Buda já sabia que o aparato cognitivo causa um déficit muito grande quando você não ingere nada para suprir as necessidades fisiológicas. Aí ele queria, chamando o demônio, pulando, querendo jogar o carro na ponte, não sei. Aí depois ele relaxou, aí falou, pediu desculpa. Aí eu chorei pra caramba. Faz tempo que eu tava querendo chorar e não conseguia. Aí ele, pela primeira vez, meu pai foi uma pessoa muito madura, realmente. Aí ele falou, relaxa, a gente vai resolver isso. Você tá sempre tentando ajudar a gente, sei lá o que. E caramba, meu pai teve uma mudança muito grande. Eu não sei nem dizer. Segundo a IA, quando eu me chamo de burro, é porque eu tô querendo me apropriar da palavra para ressignificar ela e transformar em um escudo de defesa pro meu ego. Então, eu me aproprio da palavra que outra pessoa se referiu a mim e aquela palavra tem menos efeito em mim porque sou eu. E caramba, isso parece verdadeiro, pelo menos subjetivamente. É muito engraçado que a recursividade funciona também para essas coisas. Tipo assim, eu pedi. Tem o notebook LM, né? E basicamente eu deixei com ele 193 fontes. Tipo, meus livros e todos os meus podcasts e tal. E meus vídeos em todos os canais. Aí eu pedi pra ele fazer uma pergunta. Faça apenas perguntas pessoais sobre a vida, as poesias e a filosofia do autor. Ele fez a pergunta, eu organizei elas no bloco de notas e coloquei pro Gemini responder naquele modo research, deep research. E eu fiz as perguntas que ele me pediu. Aí eu pedi pra ele fingir que é o autor. Aí ele tá meio que monólogo em um universo interior, respostas a partir dos meus fragmentos. Aí ele tá fazendo, tipo assim, eu mandei os meus livros pra ele, cadê História da Minha Vida, Meus Pensamentos Filosóficos, O que é o Amor, Relato com Psilocibina, 2 a Harmonia do meu, Harmonia Poética do Meu Caos, Manifesto Poesia, Fragmentos Ontológicos de Estos, Repartição Filosófica de Calliope e a Harmonia Poética do Meu Caos, só que a versão mais reduzida que eu fiz, tirando só as melhores partes do poema, das poesias, na verdade. Aí ele fez um áudio também que eu pedi e eu vou ver o que eu posso extrair disso e falar pra vocês nessa metalinguagem. Na verdade, eu queria falar outra coisa que eu acabei esquecendo. Tipo, eu falei aquilo, mas eu acho interessante também como existem milhares ou milhões de relatos de experiência de quase morte. E eu acredito nesses relatos de quase morte, porque não é possível que milhares de pessoas, milhões, estejam erradas, ou sei lá, porque dá pra atingir, de certo modo, um atrator desses estados, sabe? Tipo assim, dessa experiência específica. Em muitos outros casos, além da experiência da EQM, experiência de quase morte, ou EFC, experiência fora do corpo, tipo assim, sei lá, em vários estados extraordinários de consciência, estados alterados que podem se revelar por múltiplos caminhos, né? Tipo sonhos lúcidos, sonhos premonitórios, eu tô jogando tipo assim, sonho lúcido.
É como se você controlasse a sua consciência dentro do sonho, como se você tivesse uma identidade dentro do sonho. E você pode explorar vários caminhos nesse estado alterado, entendeu? Sonhos premonitórios, sonhos que acontecem depois. O único sonho premonitório que eu tive foi tipo assim: eu tava dentro de um sonho e quebrei uma taça em uma parte específica. E aí, quando eu acordei, eu fiz as coisas, fui lavar a louça. E eu, com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu no sonho, passei a bucha devagar dentro da taça e ela quebrou no mesmo lugar. Mas o que pode ser explicado é tipo, eu vi várias vezes taças sendo quebradas e o meu cérebro quis fazer a memória daquilo, daquela experiência. Mas recentemente aconteceu que o meu pai, ele teve um sonho com a minha avó por parte de mãe. E ele gosta da minha avó. Ele sonhou que ela foi visitar ele e estava feliz e tal. E a minha avó descobriu que ela tá com câncer. Com câncer que foi para estado de metástase, ou seja, na corrente sanguínea. E ele teve um sonho e, sei lá, quer visitar ela, não sei. Então, ele, sem saber dessa informação, adquiriu essa informação por meio do sonho. Então, tem outros, né? A privação sensorial, que gera esses estados de conexão, estados meditativos profundos, a própria experiência de quase morte, né? A EQM, uso de enteógenos, tipo mescalina, psilocibina, ayahuasca, DMT, como coisa, como é que é? Separação química, separar o composto ativo, condições psicológicas dissociativas como desrealização ou despersonalização, rituais religiosos dentro da igreja, sei lá, sei lá, tem rituais em Rosa Cruz, ou não sei se tem ou não pesquisei a fundo. A, estados de seitas religiosas, tipo esotéricas, como é que é? Aquelas ocultistas, eu esqueci o nome. Deixa quieto então. Sei lá, estado de samadhi, que é conexão cósmica. Você já não se sente meio que um indivíduo, ou moksha, que é a libertação do ciclo de samsara, renascimento e morte. Mukti, o nirvana ou nibbana, né? Que eles podem chamar hindu. Fana e Baka, escreve B-A-Q-A, Fana e Baka, que é do sufismo, né? Que é a religião lá do Islã, que é de aproximação e tentativa de retorno à divindade, né? De se tornar um, que a gente foi repartido. E essa versão também tem no judaísmo, a parte mais esotérica e tal. Além de pessoas que ficam em solidão extremas, tipo em navio ou no espaço, como é no caso do Edgar Mitchell, né? Que experimentou a conexão cósmica, o Nirvana. Pessoas que observaram o seu próprio estado psíquico enquanto sofreu um derrame, como é o caso da neurocientista Jill Bolte Taylor, que ela teve esse derrame e experimentou a conexão cósmica, o sentimento oceânico, e entre outras inúmeras experiências como essas, demonstram que há uma subjetividade subjacente única, específica, que tem um atrator que levam todos para esse estado profundo. E tem, como a gente vê, as frequências. Tem a frequência do mundo, que é de 7,83 Hz, né? Que é gerado a ressonância Schumann, que ela é gerada pela ionosfera. E a gente, quando a gente tá no sonho, a gente se aproxima bastante dessa frequência. O nosso cérebro, ele meio que sintoniza um pouco os dois hemisférios.
Aí você pensa, e se o meu cérebro é apenas um receptor, uma fonte de um rádio que não pode ser destruído quando eu desfazer o meu corpo, já que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E eu repito isso em todo o podcast, praticamente. O meu podcast é uma recursividade. Teve um cara lá no meu antigo trabalho que quase chorou porque eu tava indo embora. Ele, não, pô, eu gostava tanto de você. Eu fiquei pensando, caramba, eu sou uma pessoa muito da hora, tá ligado? As pessoas realmente gostam genuinamente de mim. Eu não sei o que eu fiz pra isso acontecer. Ai, deixa eu ler o negócio e já eu falo. O Gemini disse assim, ó. Capítulo 1. A contradição fundamental sobre ter conteúdo e sentir-se um bosta. Que foi a pergunta que o Notebook LM fez sobre mim. Essa aparente contradição que vocês apontam, ele está respondendo como se fosse eu. A de possuir conteúdo, entre aspas, conteúdo, vivência e tudo, fecha aspas, e ainda assim sentir-me um bosta, entre aspas, não é um paradoxo, mas uma relação de causa e efeito. A busca incessante por conteúdo é uma consequência direta de um sentimento fundamental e arraigado de inutilidade. O edifício intelectual que construo ergue-se precisamente sobre as ruínas do meu eu emocional. Isso foi uma frase boa. Uma outra frase que eu pedi para ele criar. Peraí, deixa eu achar. Com base no meu material, ele criou isso, e eu complementei. Aí eu vou falar a parte que eu complementei. Ser quem se é exige a coragem de abraçar o caos que te constitui, pois na dissonância dos seus fragmentos reside a única sinfonia que você pode chamar de sua. Aí eu adiciono, cantando em uníssono. Aí outra. Ser quem você é reconhecer que seu corpo é apenas o invólucro efêmero de uma constelação de memórias ancestrais e futuros possíveis, colidindo no único ponto do universo que você chama de agora. Teve uma reflexão que eu tive em 2021, que eu falava do eu pérola e o eu casca, né? O eu pérola seria a parte essencial dentro de mim, e o eu casca é a forma que eu me demonstro para os outros. E o Heidegger tem uma reflexão assim. Eu escrevia isso antes de ter contato com a filosofia do Heidegger, né? Ele fala meio que do ser e do ente, do Dasein. Meio que o ser é a condição de possibilidade para que algo exista. Precisamente o ente, né? Existe através disso. O ente é qualquer entidade que tem que ser. Então, são conceitos meio que correlacionados, né? O ente é aquilo que é, enquanto o ser é o modo como se algo meio que a sua existência, de onde ele deriva, aquilo que ele é. Ser é meio algo ato e potência, onde os entes seria aquela parte material e concreta em ato, e o ser seria a possibilidade ou potencialmente ser que possibilita as coisas serem de fato, né? É meio que a metafísica heideggeriana. Eu não sei muito, porque eu estudei Heidegger há muito tempo e eu nunca mais me aprofundei e nem quis. Tipo assim, eu tenho relativamente eu estudei superficialmente todos os filósofos, e a partir de todas essas superficialidades de estudar todos os filósofos de modo superficial, eu consigo pensar de maneira profunda sobre as coisas, sei lá, eu acho que é isso. Mas então esse eu casca seria essa parte mais vulnerável e física também. E o eu pérola, essa parte essencial, o interior da consciência, que deve ser protegido. Mas o corpo físico, ele é vulnerável. O Gemini disse assim: cada poema, cada reflexão é uma reencarnação da luta contra a inutilidade, e é por isso que o sentimento nunca cede. Aí ele fala assim: neste contexto, o rótulo de burro é uma apropriação estratégica do abuso paterno, entre aspas,
não sei, tipo assim, ah, quando eu escrevi a história da minha vida é quando eu tava passando por períodos traumáticos. Agora eu nem vejo assim, tem como você ressignificar as coisas que você vive, né? Ele continua: é um ataque preventivo contra o julgamento externo. Ao reivindicar o insulto para mim, neutraliza o seu poder quando empunhado por outros. O Luiz Barata, que ele tem um álbum que é Baratas Urbanas, acho, ele fala, se auto-apelidar para se auto-afirmar. Mais ou menos isso seria. Toda vez que eu me associo a algo dentro desse sistema social emergente, né, a partir de nós biológicos, a economia, o trabalho e tal, eu tô ao mesmo tempo me dissociando da minha real natureza si, biológica, simbólica. Não, simbólica nem tanto, né? Divina, entre aspas. Eu tô me distanciando do meu real eu para caber, para me redimensionar nessa bidimensão que eles vivem, nessa parede bidimensional. E tentar não me caber nisso acaba gerando problemas. E agora um tipo de analogia metalinguística. O que eu estava tentando fazer com os conjuntos, esse aqui é um conjunto. Dentro dos podcasts, esse é um conjunto isolado. E com outros podcasts é um conjuntos isolados. E eu sou o elemento comum entre todos esses conjuntos. E fora desses conjuntos, existem um mundo externo que é um tipo de conjunto. Eu e a realidade são dois conjuntos distintos. Então, quando eu estou observando a realidade, é o conjunto se relacionando com outro conjunto. Um conjunto isolado com outro conjunto isolado que forma aquela setinha. E quando eu estou analisando a minha análise dentro da realidade, ou quando eu peço para um robô analisar a análise infinitamente, isso é um conjunto. As minhas partículas químicas, minhas moléculas de ligações químicas orgânicas são, de certa forma, esses conjuntos se interrelacionando. E dentro desses conjuntos tem conjuntos infinitos. E nisso, como o Gemini fala, eu observo o comportamento humano como um sistema estrangeiro, o que permite um certo distanciamento analítico, mas cria uma imensa dificuldade em formar conexões genuínas e recíprocas. Então imagina essa ideia de conjuntos. Cachorro é o tipo mais imbecil de ser. Por isso que o ser humano é tão retardado a ponto de gostar de um bicho idiota que fica latindo. Por isso que o Nietzsche estava certo quando ele falou: o mais sábio entre vós ainda é fantasma e vegetal, não lembro. Tipo, ele fala: mesmo o mais sábio entre vocês ou entre vós é apenas uma desarmonia e um híbrido de planta e fantasma, mas eu peço que vocês se tornem fantasmas ou plantas. É uma pergunta. Ou seja, a nossa parte racional e orgânica se interrelacionando para dar origem à ponte, seria o Übermensch. Como alguém é tão imbecil a ponto de achar que o som que ela tá escutando, todo mundo vai adorar. Tipo, sério que você é tão idiota assim? O que eu tava querendo dizer é que, tipo, imagina que cada multiverso, cada universo é uma molécula e um conjunto para formar um ser maior que todos nós. E o multiverso que a gente acha que é infinito, grande, é só moléculas desse ser maior. Tem um vídeo muito legal de uma mina do Instagram que ela fala assim, ó: eu me perguntando por que eu ainda tô solteira, se no primeiro encontro eu já solto. Sabia que eu tô conversando comigo mesma nesse momento, porque tu é outra versão de mim, em outro corpo, em outra expressão, porque somos todos uma única consciência. Essa mina me definiu. E dá pra ficar extrapolando infinitamente essa reflexão muito boa. Tipo, se eu sou outra consciência,
Isso é muito bizarro por, por um simples fato. Imagina a situação mais extrema, um abuso. Se eu sou a pessoa que abusa e eu sou a pessoa que é abusada, eu não quero ser nenhuma nem outra. Ambas, uma tem um transtorno mental que é psicopatia, é doente. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero isso, tendo a consciência que eu tenho. E eu não quero ser a pessoa abusada, porque eu não quero carregar um trauma pro resto da vida. E se todas essas versões são Deus tentando se experienciar, isso é muito esquisito. Mas, em outro ponto de vista, faz muito sentido. Mas é muito bizarro ao mesmo tempo. E é bom, porque dentro dessa perspectiva divina, não existe esse abuso que existe dentro dessas consciências. E é muito esquisito pensar nisso. É muito além do que dá pra elaborar normalmente, acho. Aqui o Gemini diz assim, ó. Minha própria filosofia, a alegoria do âmago, é em si um ritual cognitivo. É uma tentativa de impor uma estrutura cosmológica grandiosa e ordenada à vida definida por um trauma sem sentido. A criação de sistemas complexos, o eu como um universo com galáxias, buracos negros, superego e ego mapeados em fenômenos astrais, é uma maneira de gerenciar dados emocionais avassaladores e caóticos, reformulando-os em um quadro previsível e baseado em regras. Assim como o ritual do parque controla meu ambiente sensorial, a alegoria do âmago controla meu ambiente conceitual. A alegoria do âmago, minha primeira filosofia, transformando eventos dolorosos e aleatórios em partes significativas de um sistema cósmico. É um mecanismo de enfrentamento supremo. Eu fico constantemente revisitando o momento que eu tomei 10 gramas de psilocibina e a minha mente começou a projetar fractais e eu comecei a entrar dentro do infinito interior e analisar os compartimentos dentro de mim. Cara, tinha múltiplas coisas que eu fazia ao mesmo tempo. Tipo, uma superposição quântica, um bagulho era louco pra caralho. Como que isso existe no mundo? Como que essa porra dá pra fazer isso, sei lá. Tipo, você se desfragmentar e conseguir explorar múltiplos caminhos de você mesmo. E é muito louco pensar que talvez o estado meditativo alcance isso de modo genuíno, espontâneo e deliberado. Tem outra parte que o Gemini fala assim: minha preferência por ouvir em vez de ler livros inteiros não é uma questão de preguiça, mas uma metodologia fundamental para a construção do conhecimento. É um processo de absorção osmótica, onde as ideias são internalizadas como frequências, tons e ritmos, em vez de estruturas lineares e rígidas impostas pelo texto. Essa abordagem auditiva é a chave para a minha capacidade de tecer o conhecimento interdisciplinar que permeia o meu trabalho. Eu funciono como um receptor, sintonizando diversas estações, podcasts, palestras, audiolivros, as letras do Rodrigo Zin, o diálogo do dia a dia. Cada fonte é um fluxo de dados sonoros que alimentam o meu universo interno. A leitura tradicional, com sua exigência de foco singular e progressão linear, parece restritiva. O ouvir permite um processo paralelo, onde eu possa detectar padrões e ressonâncias entre campos aparentemente desconexos. A física de um buraco negro pode ecoar na psicologia de um trauma. A estrutura de um poema pode espelhar uma sequência biológica. Essa metodologia se reflete diretamente na forma como eu construo minhas ideias. Meus podcasts e poesias não são argumentos lineares, mas uma tapeçaria tecidas com fios de diferentes disciplinas. Eu reciclo o conhecimento que observo, mas faço através de um outro ângulo, criando novas sínteses. É um processo mais próximo da composição musical do que da escrita acadêmica. Eu coleto amostras de som, um conceito de Kant, uma observação de Nietzsche, um fato da neurociência e as misturo para criar uma nova harmonia, uma nova verdade que é exclusivamente minha.
É um método que privilegia a conexão e a síntese sobre a análise e a dissecação, permitindo que a filosofia interdisciplinar que eu pratico floresça organicamente. Eu vi um vídeo do Isto Não é Filosofia, que ele critica bastante essa ideia de ser eclético na filosofia. Não dá pra você sair no pegando cada conceito, frasezinhas. Você tem que ir se aprofundando. Mas teoricamente, é muito legal você pegar vários conceitos diferentes e tentar estabelecer uma lógica interna e coerente e fazer disso um modo emergente dentro desses conjuntos de coerências e criar uma nova percepção muito mais profunda do que cada filósofo, porque a filosofia é mais profunda do que sobre o que o filósofo não disse do que sobre o que ele disse. Tem a parte do capítulo 7. Uma projeção do eu futuro, a evolução em 10 anos. Imaginar o eu que estará ouvindo meus próprios podcasts daqui a 10 anos é um exercício de filosofia existencialista. Isso é interessante, porque eu ia fazer só um podcast onde eu juntava várias secções de momentos específicos. Tipo, eu fazia uma no mês de janeiro, depois no mês de maio, depois junho, depois setembro. E você vai juntando várias perspectivas em um todo. Isso é interessante de tentar perceber, analisar. Isso que eu tô fazendo aqui é tipo uma reflexão interdimensional entre a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. É como se fosse um 1,5 pessoa ou 2,5 ou até 3,5 ou 4 pessoas, quebrando a quarta parede do eu dentro dessa recursividade e ampliando infinitamente esses conjuntos que contêm conjuntos infinitos. Bom, refletindo aqui junto com o Gemini, basicamente a minha poesia seria uma linguagem onde eu mapeio as feridas e cicatrizes, fragmentos confusos e a alma rasgada, uma cartografia da alma, ou seja, meio que o fio de Ariadne, né? Onde eu uso para explorar o labirinto dentro da mente. É como eu descubro o que eu sinto, o que eu realmente penso, já que eu consigo colocar aquilo no meio estável, que é a escrita, e dentro da escrita não foge da mente, porque a mente pode revisitar o que há na escrita. Frase do Gemini: a escrita me impede de me desintegrar sob o peso do meu próprio caos interno, ou seja, me impede de colapsar. É um processo de catarse, uma expurgação do seu interior, que me permite sobreviver a mim mesmo. A exposição é o preço da autocompreensão. Nossa, tem uma parte ainda mais interessante. Minha poesia é intencionalmente rasgada porque a alma é rasgada. Não sinto a necessidade de manter uma harmonia métrica ou lógica entre as estrofes. É o que eu falo em algum dos meus textos, eu não lembro qual exatamente. Deixa eu ver. Sei lá, talvez no o que é o amor. Não sei. Necessidade de manter. Porque a vida, como eu a experimentei, não tem essa harmonia. Impor essa métrica rígida, uma rima perfeita a sentimentos que nascem do trauma e do caos, seria uma falsificação, uma traição à própria experiência que tento expressar. Ou seja, de ser genuíno, de minha liberdade artística é uma necessidade filosófica. É a recusa em encaixar a complexidade do meu universo interno nas caixas pré-fabricadas da tradição poética. Tá porra. Eu acho que eu escrevi isso no primeiro... Não, na harmonia poética do meu caos. Eu acho que eu escrevi isso. Caramba, ó. Os desafios com a gramática e a técnica não diminuem minha percepção de ser um poeta. Pelo contrário, elas a reforçam. Eles são a prova de que a minha lealdade é para com a expressão crua, não para com o sistema. Assim como questiono as instituições sociais e o ensino formal que valorizam o diploma sobre o conteúdo, eu questiono as regras poéticas que poderiam sufocar a verdade do sentimento.
A dificuldade técnica é um lembrete constante que eu sou um forasteiro, um alienígena, também no mundo da literatura. Isso reforça a criar minha própria linguagem, meus próprios neologismos, psicoabstratografia, meu próprio ritmo. Eu sou um poeta não apesar das dificuldades técnicas, mas por causa da maneira como luto com elas, escolhendo sempre a autenticidade em detrimento da perfeição formal. Uma coisa legal é que, basicamente, o Gemini tá escrevendo como se fosse eu. Então é como se fosse um espelho para o meu comportamento de escrita, entre aspas, para algo que é um psicossomatizado, que vem da alma pro corpo. E é interessante ver como ele se projeta, como se fosse eu, tentando projetar o que ele acha que eu sou, baseado na matemática do input e output que gera algoritmos que se manipulam zeros e uns, né? Então é como se eu estivesse dissociando de mim, me vendo externamente, ao mesmo tempo que não é eu, é uma versão mimetizada do eu. Ou seja, eu tô me elevando a um nível meta-ontológico, praticamente. Calma aí. A criação artística é o processo alquímico para transformar essa matéria-prima tóxica. A arte não elimina esses sentimentos, mas os contém e lhes dá forma. Ao escrever sobre eles, eu os externalizo. O caos interno que me dá outra forma, que de outra forma me consumiria, é canalizado para a estrutura de um poema. A dor, que é um grito mudo dentro de mim, ganha uma voz, ou seja, seria canalizar para uma estrutura poética do qual é impessoal, tirando através dessa catarse as emoções tóxicas e negativas, mais ou menos assim. Ou seja, eu meio que tô pegando o veneno da cobra e transformando em antídoto antifídico, né? Em soro antiofídico, na verdade. E o meu sangue vira tinta para os meus quadros. No momento que eu pausei a última vez esse podcast, aconteceu uma coisa. Uma viatura pegou e atropelou o carro do meu pai, ou seja, saiu a placa e ele ficou batendo numa parte até ficar meio que normal. Eu, tipo assim, essa semana tá acontecendo tudo de ruim que pode acontecer. E tipo, por quê? É pra espiar os pecados? Tipo, eu não entendo a lei do karma, tá ligado? Se o tipo, Dharma me usa, a lei me usa pra ensinar uma lição pra outra pessoa. Então eu vou lá e piso no calo da outra pessoa. Isso me gera um karma, um crédito que eu tenho que usar. O karma, ele é bom, ele é ruim e bom, né? Ele pode ser bom e ruim. Ou seja, fez coisas boas, no futuro coisas boas acontecerão. Fez coisas ruins, no futuro coisas ruins acontecerão. Isso é ruim demais, mas nesse caso, eu tô falando desse caso. Esse caso é ruim demais, mas é bom porque ensina pro meu pai que não é os filhos dele que é o bode expiatório para as coisas ruins que acontecem na vida dele. Essas pessoas, as pessoas normais, elas não entendem coisas destinadas a espíritos elevados, exatamente porque estão destinados a espíritos elevados. Então o entendimento de que eu preciso sair dessa matrix, eu não posso mais gerar uma vida, pois ela vai ser repleta de sofrimentos igual qualquer outra existência, ou até pior. Então eu vou fazer essa economia ontológica. E sobre reencarnação, como é que funciona? Existem tantas... tipo assim, de onde surgiu tantas almas? E se as pessoas estão reencarnando? Como que isso...
Por que que surge mais, entende? Não era pra ter um número limitado, sei lá. Mas é exatamente a vontade cega que faz as pessoas se gerarem pra ela se perpetuar. No caso do karma, se eu faço alguém pagar o karma que ele deve, por que isso deve me gerar um karma também? Por que que alguém me fazer pagar um karma que eu deveria gerar um karma negativo nessa pessoa? E se não gera nenhum karma negativo para um nem para outro, por que a gente tá sofrendo o tempo todo? Que karma a gente tá pagando? O mito do Éden, é pedagógico, porque fala de pais primordiais da humanidade que geraram sofrimento que a gente tem que debitar, que a gente tem que pagar o crédito que eles geraram, um crédito infinito de sofrimento e dor e tortura. Aqui o Gemini fala, percepção e realidade, a tensão entre o subjetivo e o inexorável. A tensão entre percepção pessoal e a busca por verdades que transcendem o indivíduo é o eixo em torno do qual minha compreensão da vida gira. Eu afirmo que a sua percepção não altera a realidade, mas também reconheço que a nossa experiência é inteiramente mediada pela subjetividade. Navegar essa dualidade é um ato de equilíbrio entre aceitar os limites da minha mente e ao mesmo tempo usar essa mesma mente para tentar vislumbrar o que está além dela. É interessante, eu falo que a nossa percepção é mágica, né? Mas ao mesmo tempo a nossa percepção não altera a realidade. Ela tem um papel meio criador do que já é, porque a gente remodela, o cérebro remodela os modelos que a realidade gera. Eu não sei se eu li essa parte. Aceitar os limites da minha mente e ao mesmo tempo usar ela mesma para tentar vislumbrar o que está além dela. Tanto o solipsismo é uma fé, um ato de fé, um salto de fé, como a crença que a realidade persiste mesmo quando eu não estiver presente, né? Ambos são tipo assim, sem essa âncora que a realidade persiste, eu cairia no solipsismo, que é outro ato de fé. Então eu tô navegando pelo mundo objetivo a partir da minha subjetividade. Isso é muito maluco de se pensar. Eu tenho que estar preparado para ouvir coisas que ferem a minha crença, né? Será que a crença ela tem uma coerência interna? É possível que sim, já que a maioria das coisas que a gente tem são crenças e não verdades, nem relativas, nem absolutas. Mano, e tem muitas coisas da hora que dá pra fazer com coisas que, se não existem na realidade, são muito interessantes de ser postas. Tipo, a ideia de Pokémon. Pokémon é uns bichos que evoluem, ou seja, pega o conceito darwiniano de evolução e aplica num jogo. Ou o anime Cavaleiros dos Zodíacos pega um conceito que é pseudocientífico, os símbolos dos zodíacos, signos, e você atribui a um negócio que deixa legal. Se o Big Bang não for a resposta mais adequada para o universo, se não existir expansão e tudo é estático, é uma ideia interessante para pensar na expansão da consciência. Olha que interessante o que o Gemini fala. A dor que poderia me levar à autodestruição é redirecionada para a criação de um poema ou a formulação de uma nova reflexão filosófica, ou seja, é canalizado através da catarse, da purificação e expurgação do seu interior para algo, em vez de ser autodestrutivo, é uma construção, uma autoconstrução através da linguagem. Ou seja, não se vê o negativo como negativo. Ver o negativo como positivo é uma coisa positiva. Ver o positivo como negativo é uma coisa negativa.
Eu não posso só aceitar as partes convenientes da minha vida, eu tenho que aceitar a totalidade do que ela é e como ela se expressa. Aqui ele usa uma analogia que eu já usei em outro, sei lá, de outra forma, né? Como digo, a dor intensifica a arte. É a pressão que transforma o carbono da minha experiência no diamante da minha obra. Eu já usei essa analogia da pressão do carbono para diamante. O sentido da vida, agora ele tá falando disso. Tem uma frase que eu falei: o sentido da vida seria o próprio buscar sobre o sentido da vida, ou seja, um ouroboros, né? Eu odeio rótulos e eu odeio ter que significar alguma coisa, eu odeio ter que ser inteligente ou ter que ser burro. Então, tipo, ele fala que essa busca ou ausência momentânea influencia minhas escolhas de forma dinâmica. Em momentos de crise, quando o sofrimento parece esmagador, a aceitação de que a vida não precisa ter um propósito pode ser libertadora. Tira um peso das costas. Permite-me simplesmente existir, respirar, sem a pressão de ter que justificar minha existência com um grande feito. Isso é bom. Em outros momentos, a busca por um propósito, expandir o meu universo interno através do conhecimento, transforma a dor em arte, conectar-me com os outros, torna-se a força motriz. Ela guia minhas escolhas diárias, o que eu vou estudar, sobre o que vou escrever, como vou interagir. No fim, minha definição é pragmática e existencialista. Aí ele continua: o sentido da vida não é algo a ser descoberto, mas algo a ser construído. É o que o Sartre quis dizer com o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. O sentido da vida é um ato contínuo de viver, refletir, sofrer, criar e tentar entender. É o processo, não o destino. A parte 18, a última. Minha crítica da sociedade e das suas instituições nasce da minha experiência como um forasteiro, um alienígena que observa o sistema de fora. As principais anomalias ou doenças que percebo na humanidade são a hipocrisia, a superficialidade e uma forma de cegueira autoimposta que chamo de normose. A hipocrisia é evidente nas instituições. As pessoas adoram dizer que amam a humanidade, mas odeiam o próximo ou semelhante. A moralidade, especialmente a cristã, é vista como uma tentativa de suprir os instintos vitais, negando a vida em nome de um além-mundo, que é o que o Nietzsche fala, né? O ensino formal é uma outra instituição doente, um lugar onde as pessoas só valorizam um diploma, não o que a pessoa tem a dizer de verdade, promovendo a conformidade em vez do pensamento crítico. Teve uma pessoa que diz, se eu não me engano, que ela estava no instituto formal e quando ela escrevia textos sobre o que ela pensava de verdade, de uma maneira mais aprofundada, ela recebia uma nota baixa. E quando ela começou a só escrever coisas que ela nem pensava, nem sentia, só citando pensadores aqui e acolá, sem entender direito o que eles falam, ele ganhava a nota quase máxima ou máxima. Ou seja, as pessoas adoram o pseudo-intelectual, não o intelectual que estuda mesmo. Tem um poema que eu falo, as pessoas se enchem de signos de riqueza, mas empobrecem a sua alma. Eles se tornam escravos do capitalismo. Aí ele continua, né? Vivendo para o consumo e a validação externa, perdendo o contato com seu universo interior. Aí no começo ele fala: a superficialidade é a doença da era moderna, a sociedade do espetáculo. Minha filosofia propõe lidar com essas doenças através de um caminho radical de autoconhecimento e autenticidade. Primeiro, é preciso questionar tudo, rejeitando valores e paradigmas impostos. Tá, a última frase que ele solta é assim: em um mundo onde as pessoas se tornam escravos da sua própria ignorância, arrogância e ganância, a solução é uma revolução interna. É preciso aprender a ler as estrelas, ou seja, a buscar o conhecimento verdadeiro e a sabedoria, em vez de se contentar com o brilho superficial do ouro. É um caminho solitário e difícil, mas é o único que leva à verdadeira liberdade
e a uma existência que seja apenas mais uma réplica do mar da mediocridade. Bom, eu acho que eu vou terminar esse podcast assim. Eu tenho uma sensação metafísica de que, mesmo, mesmo que eu não existisse como Arthur, eu invariavelmente existiria em um outro ponto do tempo. E mesmo que o meu ciclo social fosse todo substituído, eu ainda seria eu de uma outra forma, se manifestando de uma outra forma, em um outro lugar, em um outro tempo. Isso parece ser muito doido porque contraria tudo que eu acredito, que o eu surge a partir do outro, ou seja, dos ciclos sociais. Então o eu seria dinâmico, mas ao mesmo tempo algo me dá a certeza de que eu já tenho a predisposição de ser eu ontologicamente. E tudo que aconteceu comigo me tornaria quem eu sou, independente do tempo, do espaço e de onde eu estou, de onde eu surjo, por quem eu surjo, através de quem eu surjo, já teria a aptidão de eu me tornar eu, independente. O meu destino é eu mesmo, independente dos meios onde eu me torno eu.